Boa noite, nação bugrina. Tudo certo? Quanto tempo, hein? Quanto tempo sem falar daquilo que a gente gosta de falar, que é o Guarani. Hoje, bem-vindo ao Arquibancada Guarani intertemporada. Pelo menos hoje é o primeiro. Vamos ver se a gente consegue fazer algo legal. E é o vídeo de número 150 do Arquibancada Guarani. É isso aí. Queria agradecer pra caramba a vocês o ano de 2021, que foi um ano muito divertido. Falar do Guarani, um ano bom até para o Guarani, a gente pode dizer um ano razoável para o Guarani, poderia ter sido perfeito, mas foi um ano melhor do que os anos anteriores e a gente fica muito contente com isso tudo, né? Queria agradecer muito a adesão e o apoio de vocês e mais ainda, né? Que vocês continuem curtindo a gente no Instagram, curtindo a gente aqui no YouTube, tá certo? Bom, outro abraço que eu queria mandar é pro pessoal da Guarani Store. Essa camisa aqui eu comprei lá e tem tudo a ver, essa camiseta, né? Tem tudo a ver com a Arquibancada Guarani. Linda pra caramba e eu fui sempre muito bem tratado na Guarani Store. O pessoal lá manda muito bem, está crescendo cada vez mais e é assim que eu acho, fico muito feliz também que a gente, a torcida bugrina, tem dado valor cada vez mais também a comprar os produtos oficiais do Guarani, os produtos que vão reverter coisas para o Guarani, a imagem do Guarani. E é isso. Eu comprei essa camiseta que tem tudo a ver com a gente, com a Arquibancada Guarani, tá bom? Um grande abraço para vocês aí do Guarani Store. E é isso. A ideia aqui hoje é falar um pouco dessa intertemporada. Quais são as expectativas que a gente pode ter para o ano que vem? E essa semana eu tive a oportunidade de resenhar um pouco com algumas pessoas que fazem, criam conteúdo para o Guarani. E eu tenho uma opinião um pouco particular, talvez, com relação à dinâmica de como a gente trata as notícias no Guarani. Eu acompanho também bastante as informações de outras equipes do futebol brasileiro, Série A, mesmo Série B. E eu acho que a gente. É, eu sou sempre a favor de, primeiro, de que o Guarani precisa pensar grande. E pensar grande antes que alguém fale alguma bobagem não é ser irresponsável, não é gastar dinheiro que não tem, não é nada disso. É a gente pensar como um time grande, pensar como um time profissional ou com atitudes profissionais e responsáveis. É disso que eu estou falando, né? E acho que às vezes o Guarani é um pouco acanhado demais, deixa no vácuo o seu torcedor. Ah, mas nós não temos notícia para dar. Pois é, essa comunicação tem que ter um planejamento. Não de criar conteúdo, mas de planejar de como vai ser feito isso. Né? De quais são os jogadores, por exemplo, que a gente poderia dar a primeira tacada, renovar e depois fazer essa comunicação, para baixar um pouco a ansiedade da torcida, até para que a gente possa, a diretoria possa trabalhar com mais tranquilidade no restante das renovações e contratações. Poxa, tem muita ansiedade em cima de alguns jogadores e a gente só teve notícia ruim essa semana. Ah, mas a gente é muito difícil a gente lutar contra algumas situações de dinheiro. A gente não tem transparência e não sabe dizer. Então não quero dar opiniões em cima de coisas, de informações que a gente de fato não tem. Mas uma coisa que eu queria salientar, e primeiro, rendendo os elogios aqui à atual diretoria, e especialmente ao Ricardo Moisés, o presidente do Guarani, que contra fatos e resultados eu não vou ah, criticar. Nós temos que reconhecer o que foi feito, sabendo que há coisas a melhorar. E esse ponto, essa questão da comunicação, é um pouco do que eu faço. Em relação, por exemplo, é, a perda que nós tivemos do Thales, por exemplo, ao longo dessa semana, para mim é quase inaceitável. Quase inaceitável porque a gente não sabe em que contexto que isso aconteceu. Perder um jogador como o Thales para o Operário me frustra em relação ao que o Thales está reconhecendo, né, como oportunidade, porque de fato não há comparação entre o que o Guarani pode oferecer em termos de repercussão na carreira dele e o que o Operário pode oferecer, apesar de, puxa, muita gente falou, você conhece como o Operário é sensacional? Desculpa. Desculpa a arrogância,
Desculpa, torcedores do Operário, mas não tem comparação. A visibilidade que o Guarani dá, depois inclusive do ano que nós fizemos, é impressionante. Eu acho que nós temos uma moeda de troca que sim, não seria fácil, mas possível de negociar a permanência, por exemplo, de um cara tão importante como o Thales. Mas é água passada. Água passada. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente quer para o ano que vem. E eu acho que um planejamento para o ano que vem começa pela renovação das pessoas que vão arquitetar isso. Então tem uma diretoria e começamos, nesse ponto começamos bem. Né? A manutenção do Michel Alves e a manutenção do Daniel Paulista. Eu fui crítico do Daniel Paulista bom período do campeonato, como muita gente. Mas tenho que reconhecer que talvez agora, nesse momento pós-campeonato da Série B, a estratégia mais correta e mais conservadora é mantermos o Daniel Paulista. Então, acho que foi correto. E começamos bem. No segundo momento, é estabelecer com essa comissão, com essa direção e com a presidência, a direção do futebol do clube, os objetivos para o ano que vem. E aí eu vou dar o meu pitaco, porque esses objetivos também, o ano passado foi comentado pelo presidente, mas acho que tem que ser divulgado. Onde é que nós como clube queremos chegar? Até para que a gente possa setar as expectativas dos torcedores corretamente e também que a gente possa verificar se aquilo que está sendo contratado, divulgado, bate com os objetivos que a gente quer chegar. Na minha opinião, os objetivos que nós precisamos traçar é termos um campeonato paulista, no mínimo, igual ao do ano passado. Talvez um pouco melhor, quer dizer, classificar e passar da segunda fase, ou seja, chegar à semifinal. Seria bom, mas a gente tem que ter igual ou melhor do ano passado. Sem sustos de rebaixamento, nem pensar nisso. E classificar. Na Copa do Brasil que a gente retorna depois de alguns anos fora da Copa do Brasil, acho que seria super importante se pudéssemos pelo menos passar duas fases. Então temos que ter como objetivo passar duas fases na Copa do Brasil. Primeiro, porque é faturamento para a gente. Segundo, porque a gente se mantém, né, nessa competição, vivo nessa competição, seria muito importante para a gente. Por que não pensar um pouco mais adiante? E na Série B, na minha opinião, apesar de ser uma Série B que o ano passado já era a maior de todos os tempos, agora vai ser a maior ainda, são 6 campeões brasileiros na próxima Série B, nós temos Cruzeiro, nós temos Vasco, remanescentes, o próprio Guarani, nós temos Bahia chegando, nós temos o Grêmio chegando e o Sport chegando. Fora os outros concorrentes, o pessoal que subiu da Série C. Então vai ser uma Série B que promete para o ano que vem, bem competitiva. E eu acho que o Guarani, que bateu na trave esse ano, tem que brigar pelo acesso. Com esses 3 objetivos que me parecem, se não unânimes, mas muito claros e quase naturais para o Guarani, e mesmo considerando a nova realidade do Guarani, eu acho que o Guarani não pode ter um elenco pior do que o do ano passado. Nem pior e nem menor. Nós precisamos ter quantidade com qualidade. Quantidade por quê? Porque você é um número maior de jogos, nós temos um calendário maior, mais pesado, com Copa do Mundo no fim, talvez mais apertado, então contusão e cartões amarelos podem pegar de maneira importante. Então nós precisamos ter um elenco com peças e com boas peças, de um nível parecido com o ano passado. Então aí o que eu usaria como estratégia é tentar manter a espinha dorsal da equipe do ano passado, mas que parece que nós não vamos conseguir. Hoje, eu vou tentar ler aqui algumas, o que nós temos hoje, né? Como certo, aqueles caras que estão com contrato, estão ficando. São poucas peças, né? Então na defesa nós temos goleiros, Gabriel Mesquita e Arthur Gazzi. Temos os meninos da base também, que não podemos desprezar, Lucas Cardoso e Thiago Galício, mas esses dois provavelmente no Campeonato Paulista vão fazer parte de uma lista B, né? Depois na lateral direita temos o Diogo Matheus, que tem contrato até o fim do Paulista pelo menos, e o Ludic, né? Na lateral esquerda ainda temos o Bidu, que pode eventualmente ser negociado, onde vi uma entrevista dele, mas acho que não tem nada certo, hein? Acho que tem a possibilidade de ele jogar pelo menos o Paulista aqui. Bidu e Eliel, que é um cara. Eu gosto muito do Eliel, porque eu acho que ele provou
que pode substituir à altura o Bidu em muitas oportunidades, inclusive se o Bidu sair. Os zagueiros, nós temos o Ronaldo Alves, que parece que renovou, e os meninos, Bianconi e Titi. Titi talvez nem jogue o Paulista, mas é um cara que tem contrato. Volantes, só temos o Bruno Silva e Pedro Corsi. Meias, Caio Henrique, só isso, confirmado, só ele. Como atacante lateral, Renanzinho, Matheus Souza, Maxwell e Alan Leite. Mesmo assim, a nota, o Matheus Souza parece que renovou até 2024, então, mas é a molecada, praticamente, e o Maxwell, que também tem informações desencontradas. Parece que tinha contrato até 2022, hoje no Globo Esporte está dizendo que ele só tem até agora. Se tivesse até agora, até é uma boa notícia, mas eu estou considerando ele aqui. E o Rafa Costa, que termina agora em novembro o contrato dele, mas com uma contusão parece que tem alguma obrigatoriedade de que ele permanecesse por mais uma temporada, né? Ou pelo menos por mais 6 meses, né? E é isso. Então, acho que temos um esqueleto muito pequeno, né? E ainda, para que a gente possa considerar isso como um começo, né, para esse time. O ritmo de reformulação da equipe, né, é aquilo que eu falei, ainda muito tímido, ainda está muito tímido nessa reformulação, e ele precisamos acelerar muito. Então a torcida, sim, está muito ansiosa com relação a isso, e aí aquela estratégia de comunicação da qual eu falei. Acho que deveríamos ter, por exemplo, olha, quem está mais maduro? Então vamos fazer o seguinte, vamos contratar esse goleiro aqui e vamos já comunicar o mais rápido possível, vamos comunicar aos nossos targets. Puta, não tem ninguém ainda, tem a renovação do Matheus Souza, vamos fazer uma celebração disso, uma comunicação bacana com relação a isso, mostrar quais são os times, mostrar quais são os targets. Mostrando os targets é algo que pode chamar a atenção, inclusive, de quem está sendo contratado. Temos que ser responsáveis com isso, claro que sim, mas temos que ser transparentes, claro, no nosso objetivo. Essa é a minha intenção de dar transparência, né, àquilo que a gente quer fazer, né? Outra coisa, nós temos que pensar grande. E aí a gente pode falar em um monte de nome, em um monte de nome. Agora, com esse elenco que eu mostrei para vocês, é claro que, e fala-se muito disso, nós precisamos contratar um goleiro para chegar e vestir a camisa. Nas laterais, eu acho que para o Campeonato Paulista, se não vendemos o Bidu, nós não precisamos contratar outro. Nós temos laterais direitos e temos 2 esquerdos. Se vender o Bidu, precisamos de um lateral esquerdo, claramente. Na zaga, nós precisamos de pelo menos 2 ou 3 zagueiros. 3 zagueiros, eu diria. Só tem o Ronaldo Alves. Saiu o Luiz Gustavo, saiu o Carlão e saiu o Thales. Então nós perdemos. Vamos montar uma nova zaga. Tem que contratar alguém. E tem caras aí que eu acho que nós temos que trazer pelo menos um cara de peso. Eu não estou dizendo que é gastar de novo. Sermos responsáveis, sim, adoro essa questão da responsabilidade. Mas temos que trazer um cara de peso. Um Regis da zaga. Por aí. Temos que trazer isso. Volante, precisamos de volante, só temos o Bruno Silva e o Pedro Corsi. Então nós vamos precisar contratar pelo menos 3 volantes entre primeiro e segundo volante. Pelo menos 3. Meias, a prioridade talvez seja renovar com o Regis. O Rodrigo também tem uma possibilidade. Estão dizendo, inclusive, de trazer mais um, além do Caio Henrique que está lá. Eu diria que tem que ser no mínimo 2 para a gente começar o Campeonato Paulista. E, de preferência, 3. Acho que tem bastante nome aí. Atacantes de beira, atacantes de lateral. O Júlio César pode ser que a gente renove. Alanzinho parece que já foi. Todo o resto já foi. Nós temos prioridade em trazer pelo menos 2 caras de beirada. E por último, centroavante. O Rafael Costa já provou que não vai jogar. Eu gostaria de renovar assim com o Lucão, mas temos que trazer mais um outro cara. Então, 2 laterais e 2 referência, né? Tem bastante nome. Tem bastante nome. Tem caras que já estão até. Cruzeiro, por exemplo, já está anotando, já está mandando pau em Edu e tudo mais. E aí é a questão de ser provinciano ou ser grande e tudo mais. Por exemplo, quando a gente fala, olha, vamos contratar tal jogador,
ou tal técnico, mas fala assim, pô, esse cara não vai conseguir vestir a camisa do Guarani ou vestir a camisa de um outro time grande, não consegue segurar a responsabilidade. Por que isso é verdade? Porque alguns caras não conseguem. Porque jogar no Guarani tem de ser, assim como jogar no Corinthians, você consegue imaginar um Corinthians perdendo várias e ninguém indo lá bater no portão? Dificilmente. Dificilmente. Num Palmeiras, nos times considerados, aqueles chamados grandes, tem repercussão, uma má atitude, um resultado ruim, uma atuação ruim. Se você vai no Bragantino, é muito mais fácil, porque não tem nem torcida. Então, por exemplo, o tal do Maurício Barbieri, que não serviu no Guarani, não serviu no Flamengo, faz um grande papel no Bragantino. Ah, então vamos contratar ele para o Flamengo, ou mesmo para o Guarani? Não serve. Não serve. E tem que ser assim. Porque um time que é considerado grande tem que ter repercussão, tem que ter respeito e sim dar satisfação à torcida. Ah, por isso essa comunicação é necessária. Porque aqui no Guarani tem repercussão. E tem de ser assim. Porque a torcida está presente. E nós temos que bater o bumbo. Nós temos que exigir transparência. Nós temos que exigir informação. Nós temos que exigir qual é o plano. Nós queremos saber. Nós, a gente sustenta esse clube. E sim, tem que se exigir mais do clube que se exija que a torcida, eu garanto, é uma torcida maravilhosa, grande. E já demonstrou várias vezes que quando chamada a dar o seu suporte, dá o seu suporte. Né? Quando ela vê perspectiva, quando ela vê transparência, quando ela vê objetivo. E é isso que a gente tem que ser. Se queremos ser cada vez mais grandes, cada vez maiores, nós precisamos ser cobradores. Nós precisamos dar o respaldo, mas precisamos também exigir transparência. E eu acho que a gente pode fazer isso. Presidente, Michel Alves, dê informação. Quando a gente não dá informação, cria-se um monte de boato, cria-se insatisfação, cria-se ansiedade. E nós não queremos isso. Tá bom? Gente, é isso. Nós vamos tentar gerar conteúdo de agora até o dia 26 de janeiro, bastante coisa. Lembrando que dia 26 de janeiro estreia do Paulista contra o São Paulo em casa. Não podemos estar com o time meia boca de jeito nenhum, porque senão a gente começa muito mal. Lembra dos objetivos que eu estou sugerindo que a gente tenha um Paulista pelo menos igual ao do ano passado? Não podemos começar mal de jeito nenhum, tá bom? Grande abraço para vocês. Nas próximas nós vamos tentar dar uns pitacos para cada uma dessas posições que a gente falou. Quem que poderia vir? Se é que essa semana a gente já não vai ter novidade. Vou dar uns aperitivos. Olha só. E, por favor, mandem nessas posições que eu comentei sugestões. Quem vocês acham que o Guarani poderia contratar? Eu, por exemplo, coloquei para a Série B caras que eu gosto, né? Goleiros que poderiam vir e jogar. Exemplo, Diogo Silva, do CRB. Esse é um goleiro que eu gosto. Eu acho que é um goleiro bom e poderia trazer. Está à altura nossa, né? O Maílson do Sport é um grande goleiro também, mas dificilmente vai sair do esporte. Estava jogando na Série A, tem outros times grandes interessados nele. Para dar alguns exemplos, o Muralha do Curitiba, claro que ele é um salário alto, claro que sim, mas eu duvido que ele fique no Curitiba, viu? Acho que tem uma possibilidade aí que ele jogar o Paulista, jogou no Mirassol ano passado, por que não? Duvido que ele jogue no Curitiba, tá certo? Outro, na lateral direita, por exemplo, acho que nós não precisamos agora, já que vamos ficar com os dois, mas, por exemplo, o Thiago Enes, que jogou no Remo, é um bom nome, né? Para a zaga, vamos falar para a zaga, que a gente tem bastante gente. Olha só, o Rafael Donato do Vila Nova é um jogador que eu gostei. Acho que cairia bem, principalmente agora, para substituir o Thales, tem o estilão do Thales. Hernando foi dispensado do Vasco, já jogou no Bahia. Acho que teria uma boa possibilidade, né? Outros caras que são muito bons jogadores, aí seria, inclusive, se a gente quisesse dar uma atacada maior, mas o Camutanga é um cara muito bom que eu gosto, mas é do Náutico, dificilmente deve sair de lá. O Maidana do Esporte, não sei se toparia jogar uma Série B por aqui. Um Rafael Vaz, ex-Goiás, que estava no exterior, e assim por diante. Gente, eu vou continuar falando nos próximos programas de alguns pitacos que eu quero dar.
É óbvio. Tudo bem, não custa nada, quero dar. Que a diretoria, que o presidente pode até dar risada aqui das sugestões que a gente deve dar. Poxa, não sei de onde surgiu esse nome, não surgiu de lugar nenhum, surgiu da minha cabeça, não tem nenhuma informação. Mas são caras. Eu vejo aí o mercado da bola e eu estou vendo quem é que está saindo, quem é que está ficando, caras que poderiam vir, né? E tem gente muito boa. Eu vou dar mais um volante, um segundo volante, Andrei, do Vasco, foi dispensado lá, poderia vir. Como meia, por que não o G2 do Remo? Foi rebaixado agora. Será que esse cara não tem lugar aqui? O Gabrielzinho, meia do CSA, por que não? Bom jogador também. Tá quase renovando com o CSA, mas será que nós não podemos jogar uma aguinha no chopp deles? Tomara que eu acerte uns números. De vez em quando eu acerto, hein? De vez em quando eu acerto. Centroavantinho, renovar com o Lucão, renovar com o Regis. Por que não o Wellington Tanque lá na frente? Lembra? Jogava no Botafogo? Vamos trazer esse cara. A lista está completa. Depois eu vou dar mais nomes para vocês. Mande os nomes. Mande que a gente vai se divertir. Falou? Um abraço para vocês. Grande abraço. Tchau.